Bem, boa tarde. Eu gostaria de falar com vocês, para vocês, dessa coletânea de poemas denominado Quadros Parisienses. Na verdade, trata-se de uma subseção do opus, da obra completa de poesias, né, de Baudelaire, que são As Flores do Mal, que fazem 160 anos de publicação. Bom, os Quadros Parisienses esse livro, o grande livro, As Flores do Mal, ele é dividido em partes até um pouco desproporcionais. A primeira parte é muito grande, outras partes são menores. Essa parte especificamente trata de uma, como o nome está dizendo, o nome já insinua isso, Quadros Parisienses. Ele tem a estrutura de uma exposição, né, como existe uma obra sinfônica chamada Quadros de uma exposição do Mussorgsky, né? Ela tem uma estrutura assim, né, como se você estivesse visitando um salão de pintura. Isso, no caso do Baudelaire, é muito pertinente na medida que ele era, de fato, um crítico de arte. E ele, sobretudo isso, né, desejava ganhar a vida como crítico de arte. A poesia era algo, assim, que ele, não vou dizer secundário, mas que o que me interessava de primeiro plano, né, era a questão com a arte, com a pintura, principalmente. Isso está muito presente, inclusive, nos poemas dele, que parecem sempre quase que uma descrição de uma imagem. Isso é algo muito recorrente, né? No caso então, nada mais natural do que essa estrutura da exposição. Os quadros parisienses, mais especificamente, eles se distinguem a sua especificidade em relação aos outros poemas do Baudelaire diz respeito a que são poemas, ao fato de eles serem muito voltados para um ambiente externo, né, para a rua, para as ruas de Paris, né? Então, são quadros, então a gente evoca aí essa estrutura de uma exposição de arte, onde ele vai transitando entre imagens, né, e, ao mesmo tempo, esse contexto, que é o contexto de Paris, de uma cidade, um contexto urbano. Isso faz toda a diferença, né, na poesia do Baudelaire. Isso é uma espécie de marca registrada da poesia dele, que caracteriza a sua modernidade, a sua ruptura até com o romantismo, que tinha um outro tipo de cenário, né, de pano de fundo, mais vinculado à natureza. Aqui a gente está num outro contexto totalmente diferente, né? A natureza está aí em segundo plano. Ela quase não aparece, ou muito pouco, né? Nos poemas em geral do Baudelaire. Agora, nos Flores do Mal, ele tem a primeira parte, os poemas são muito subjetivos, são voltados muito para uma relação do poeta com ele mesmo e tal, com as suas viagens também, os paraísos tropicais. Mas aqui no caso, não, ele está mais preocupado com aquilo que ele está vendo, não tanto. É como se a sua angústia subjetiva fosse projetada para o mundo externo, né? E ele aí vai se voltar a isso aí, né? De uma forma muito interessante, muito materialista, né? Às vezes o Baudelaire é colocado assim como um poeta simbolista e tal, um precursor do simbolismo, mas a poesia dele, ela não é alguma coisa assim de hermético ou de absolutamente descolada da realidade. Ao contrário, no contexto dos quadros parisienses, a gente vê uma percepção muito aguda da realidade social, mesmo que percebendo aí, isso é a coisa da poesia, né, os seus mistérios, os seus enigmas, mas de qualquer maneira o foco é esse, e isso é muito distintivo, né? Se eu tivesse que dar um traço distintivo da poesia do Baudelaire, um traço inovador, né, seria essa visão da urbanidade, do mundo já circundado, né,
pela técnica, pelos prédios, né, pelas ruas, pelos calçamentos, né, os elementos que atravessam, pelos mendigos também, né? Isso também é outro aspecto fundamental, essa dimensão humana que ele vai eleger como tema da poesia, que é o contrário do que os pintores dos grandes aristocratas, dos burgueses, né? A pintura geralmente ela estava assujeitada, né, a esses temas, que eram inclusive os patrocinadores da arte. Baudelaire, seguindo as lições de Edgar Allan Poe, ele diz que a arte deve assumir uma certa independência em relação a isso. Outro traço muito importante, né? Ou seja, o pintor ele não deve se curvar aos poderes, ele não deve produzir preocupado, né, com esse. Ele pode se dar o direito de introduzir na sua pintura ou na sua poesia temas novos e muitas vezes, e entre aspas, pouco nobres. Isso vai ser uma característica fundamental, marcante. Baudelaire, dos prefácios das Flores do Mal, ele diz isso, né, que o livro dele não é feito para pessoas sensíveis, entre aspas, né? Ou seja, pessoas que têm aquele gosto pelo delicado, pelo que é bonitinho. Nada disso, é para quem tem nervos de aço, né? Uma coisa assim que a gente diria hoje. Porque ele vai estar. O tema da poesia não é um tema da ordem do belo, do agradável. Um dos poemas mais famosos dele, das Flores do Mal, é sobre uma carniça, só para a gente ter uma impressão do que se trata aqui. Né? No caso dos quadros parisienses, eu quero me focar então nisso aí. O que a gente tem é esse cenário da cidade que substitui a paisagem natural, né? Essa paisagem humana também, né? Essa paisagem urbana e humana diferenciada que está muito ligada. A gente não pode esquecer que esse livro, a escrita, é contemporânea do Manifesto Comunista do Marx, que também você vê, né, é como se ele fizesse aquele ambiente daquilo que o Marx está falando, né? Ou seja, de um mundo em transformação. Daí a questão da modernidade, o mundo se industrializando. Transformação quer dizer isso, né? Saindo de um contexto rural para um contexto urbano, com isso com todas as consequências que isso acarreta, né? Também, né? As pessoas vão abandonando o campo, indo para a cidade, perdendo as suas raízes e se transformando em seres um pouco assim, né? Sem eira nem beira, né? Que ficam vagando pela rua, né? Sem uma família, sem os valores de origem, né? Tudo isso um pouco perdido, né? Então são novos sujeitos que aparecem também, né? Para a poesia. Então, essa urbanidade, esse caráter humano diferente, e essa atenção, isso que é o propriamente moderno, né? Que é a atenção para o passageiro, uma nova percepção do tempo, que está presente também no Manifesto, né, de Marx, quando fala que com o capitalismo as mudanças se aceleraram bastante, né, porque a tradição é superada rapidamente pela moda, pelas novas técnicas e tal. O Baudelaire é sensível a isso, né? Modernismo vem de moda, né? Valorização do que é fugaz, a eternidade do que é fugaz. Baudelaire gosta muito, ele tem um texto sobre o pintor da vida moderna, que é o elogio de um aquarelista, né? Que a Constantin Guy, que exatamente tinha esse valor, segundo Baudelaire, de, através das suas aquarelas, poder captar momentos efêmeros da vida social, né? E enquanto a pintura clássica, acadêmica, ficava muito presa a temas mitológicos, temas da religião, ou então temas relativos ao Estado, né? Ao soberano, aos príncipes, aquela coisa toda, né? Então ele junto com Edouard Manet, que era um amigo, discípulo, uma coisa assim, né? Que era um pintor, um grande pintor, eles introduzem na pintura Manet e
Baudelaire na poesia, uma ruptura com esse modelo aí de arte academicista. Então, nossa, quanta coisa já tem aí, né? Para a gente caracterizar o Baudelaire. Essa ruptura com o academicismo é algo também fundamental. O que implica, como eu falei, exatamente a atenção ao breve, ao efêmero, ao que está na moda, contra o acadêmico, a pintura acadêmica, que buscava algo ligado mais a estruturas mais permanentes, a cânones, né? Uma poesia muito presa, né? Do ponto de vista temático, a certos preceitos, né? Do que era julgado a grande arte, né? De uma forma assim. Isso não significa dizer, por outro lado, que o Baudelaire, principalmente no contexto das flores e dos quadros, seja desatento à forma. Muito pelo contrário. Se há um contraste na obra dele, é esse entre essa manutenção de uma forma ainda clássica, com a preocupação com os versos, né, muito com a rima. Isso daí está muito presente, está presente nas Flores do Mal e nos quadros parisienses em particular. Né? Agora, a mudança temática é radical, o que só aumenta a tensão. Né? Os românticos mesmo já tinham feito quebras do ponto de vista da forma. Né? Baudelaire é um pós-romântico que, de alguma maneira, recupera um pouco a herança clássica, na qual ele foi educado, inclusive, né? Treinado. Ele conhecia muito a história da poesia francesa, os poetas da Pleiade, né? Que ele adorava aquilo ali. E ele sempre achou, ele tem um elogio velado da forma, do artifício, que tem ali, a arte é artifício, né? Se você parte do pressuposto que a arte não tem que copiar a natureza, e ele nesse sentido era totalmente crítico dessa visão, né? Crítico de figuras como Rousseau, com todo aquele elogio da natureza. Baudelaire é o anti-Rousseau. Então ele não é também tão estranho assim, essa certa valorização da forma, no seu artificialismo mesmo, ele mantém isso aí, né, na sua poesia. Sem esquecer de mencionar que no Spring de Paris, ele tem também outra série de textos que fica entre a prosa e a poesia, né, que é chamado Spring de Paris, onde de fato aí ele opera na forma, ele rompe com os hexâmeros clássicos, e é algo muito interessante, né, também para se explorar, né, que vai dar nessa prosa poética que os escritores modernos também exploraram muito. Mas no contexto dos quadros parisienses, a gente vê mesmo essa atenção à forma sendo verificada, a gente também percebe uma coisa muito próxima da prosa também, uma linguagem quase descritiva às vezes, né? Uma linguagem muito objetiva. Eu acho que um erro, se pode falar assim, em arte, né? Ou pelo menos algo que para mim não é muito condizente com o que o Baudelaire traz, né? São traduções que tentam muito enfeitar ou dar um tom grandiloquente. Eu acho que a poesia do Baudelaire ela tende a uma certa objetividade. Nos quadros parisienses isso é muito claro, né? Quase algo até descritivo às vezes, né? Então é uma poesia também que se aparenta à prosa, mesmo que não rompa com as estruturas clássicas. É uma poesia, às vezes, quase jornalística. Né? Ele está contando o crepúsculo, o entardecer, quando as pessoas vão para os bares, e também amanhã, quando, né, cada um vai assumindo o ladrão, o rufião, a prostituta voltam para casa, os trabalhadores começam a se levantar e a trabalhar, né? Essa rotina. Né? É importante falar, né, que, do ponto de vista do conteúdo, né, essa coletânea de textos ela não é algo assim totalmente disperso, ao contrário, ela tem quase que... ela descreve quase que um percurso do poeta, né? Uma odisseia numa noite, como se fosse assim, né? Se a gente quiser fazer uma aproximação com Homero, com
essas figuras grandiosas da literatura, seria algo análogo. O poeta está um pouco naquela posição do flaner, daquele passeante solitário que atravessa as ruas, né? Numa ronda que vai do entardecer até o amanhecer, uma ronda noturna, né, pela cidade, onde ele vai encontrando essa série de personagens, como a mendiga ruiva, né, como os velhinhos, os sete velhos, as velhinhas. Então ele fica imaginando qual a história, que vida elas viveram, né? Elas eram atrizes e agora são, né, idosas. Mas ele olha nos olhos delas e percebe a menina, né, ainda, né, com aquele olho brilhante. Então ele vai descobrir. O valor da poesia dele é esse, descobrir esse encantamento nesse mundo um pouco em ruínas, que é o mundo da cidade moderna. Que a gente poderia pensar quadros parisienses, já sei, ele vai falar sobre a Torre Eiffel, vai falar sobre esses monumentos assim, notáveis, mas nada disso, né? Ainda mais que não tinha nem Torre Eiffel naquela época. Mas ele vai pegar exatamente as vielas, as vielas suburbanas, né? A uma Paris, um lado B, vamos dizer assim, né? O lado B da Paris oficial, da Paris turística, né? Não tem nada a ver você botar isso aqui para aumentar o turismo, né? Seria até antes o contrário, né? Pelo menos o turismo burguês. Então são paisagens, são ruas enlameadas. O contexto é de uma Paris em transformação, de uma Paris que está sendo urbanizada, né? Então ela está sofrendo reformas muito grandes. Então, volta e meia, nas poesias aparecem os escombros da cidade antiga misturado com as inovações, né, que a modernidade traz. Né? E o poeta, sim, perambulando por ali como um cisne, assim, ele usa essa imagem num poema que tem esse nome, do cisne, que é muito apropriado, de fato. O cisne é a figura tradicional, né, da harmonia, da beleza clássica, não é isso? E, no entanto, ele foge da gaiola e, com os pés batendo na poeira do chão seco, né, fica grasnando não sei, fica dirigindo invectivas a Deus, por que você fez o mundo desse jeito? Quer dizer, é um personagem bizarro, né? Como o albatroz, né, que também, né, que as asas de gigante impedem-no de andar. Então, Baudelaire usa essas alegorias para falar da posição do poeta, né, que é dividido entre a ideia e a realidade. Né? O poeta tem essa coisa, né? Ele está imerso na realidade, né? Mas ele tem um olho para alguma coisa que vai além. Ele sabe que a realidade não é só isso, né? Agora, qual é esse outro lado, né? Que a gente busca, né? Para além da realidade, sem ser algo assim metafísico, porque me parece que na poesia do Baudelaire há uma espécie de um reconhecimento desse lugar vazio, né? Da transcendência divina, mas ao mesmo tempo a busca de alguma coisa que vá para além dessa realidade dura, né? Ou tentando enxergar nela mesmo alguma fonte de mistério, alguma fonte de poesia. Esse é o desafio dele, né? Fazer uma poesia, encontrar algum brilho, algum enigma num contexto que aparentemente não tem nada a ver com aqueles clichês, né, da literatura tradicional, né? A criança é uma mendiga, a, a heroína geralmente ou é uma atriz decadente ou é uma prostituta, né? E a visão também dos cegos, isso daí também é uma imagem muito forte, né? Quando ele está nesse passeio aí, ele se depara com um grupo de cegos, né, que ficam erguendo a cabeça para o céu, né, como se buscassem alguma coisa, né? Ele se pergunta, né, o que procuram no céu esses cegos?
É como se ele reconhecesse que não há nada ali, mas ao mesmo tempo há uma sedução por essa imagem, né, de alguém, de um cego, que também pode ser uma ideia, uma alegoria do poeta, né? Que procura algo no céu sem conseguir encontrar, né? Mas mesmo assim está procurando, né? Existem passagens também biográficas quando ele fala, ele evoca uma situação materna da infância, onde ele estaria, vamos dizer assim, numa situação idílica com a mãe dele. Então ele também tem um poema dedicado a quem cuidou, a ama, né, que cuidou dele, a criada, a serva de alma boa, que ele fala, né? Então também uma figura que fica à margem da poesia tradicional, né? E ele coloca com todo um sentimento, né, toda uma, uma paixão mesmo, né? Que são elementos assim que às vezes passam uma certa culpabilidade, né? Cristã até, alguns comentadores indicam isso, né? Mas eu penso que o foco principal aqui é esse olhar do Baudelaire para as pessoas que de fato são reais, né? Que habitam o mundo como que numa situação de sombra, né? Ou à margem da sociedade. E ele tenta, como o Marx fez também, né, ao falar do proletariado, né, como uma subjetividade nova, né, alguma coisa que está um outro tipo de personagem, né, que está aparecendo, e que precisa e que tem o seu lugar, né, que tem a sua poesia, né. Então eu acho que o Baudelaire ele vai muito por esse lado aí, meio que reverter, né, os temas tradicionais da poesia e buscar a poesia do que é sujo, do que é vil, entre aspas, né? Mostrando que talvez aí é que se refugie o espírito moderno, né? Eu posso, bom, existe falar da poesia do poeta sem ler, né? Não tem muita graça. Oi? Lê uns poemas aí. Eu vou ler uns poemas para vocês. Por exemplo, o poema do Sol, que gosto muito, né? Que no início da coletânea, né? Ele meio que situa esse ambiente social, o contexto, né? O ambiente mesmo onde o poeta circula, da onde ele vai extrair a poesia dele, né? E é um poema dedicado ao sol. Caminhando através das ruas suburbanas, onde a luxúria esconde-se atrás das persianas, enquanto o sol cruel incide infernal nas cidades e campos, telhas e trigal, só exercerei minha fantástica esgrima, farejando nos cantos acasos da rima, topando nas palavras como nas calçadas, chocando com estrofes há muito sonhadas. Esse pai provedor, contrário aos valores, desperta pelos campos os vermes e as flores, fazendo evaporar preocupações no céu, preenchendo as colmeias e mentes de mel. É ele quem remoça os que andam de muletas e os torna alegres e gentis como ninfetas, e comanda as sementes brotar e expandir no imortal coração que sempre quer florir. Quando, como poeta, nas cidades desce, a sorte das piores coisas enobrece, e se introduz qual rei, sem pompa triunfal, por todos os palácios e em cada hospital. Esse poema mostra muito bem essa dualidade, né? Fala de palácios, mas de hospital também, mas termina com o hospital, quer dizer, ele está preocupado com aqueles que andam de muletas, né? E mesmo quando ele fala que ele desperta nos campos as flores, ele também desperta os vermes. Então,
Ele pega e não perde uma chance de enfiar um tema antipoético na sua poesia, né, como vermes. Mas, em todo caso, é um poema muito bonito, né? Onde ele fala dessa... Ele se coloca também, né? Fala da sua própria situação, de que é alguém que está perambulando pelas ruas suburbanas, quer dizer, não são as ruas principais, não são as ruas glamurosas. E ele diz que vai buscando os acasos da rima, farejando, né? Topando nas palavras como nas calçadas. Olha o elemento da cidade aí, as calçadas, né? Ele vai buscar as estrofes sonhadas. Um outro poema que eu gosto muito é que ele, então, depois dessa contextualização, ele vai e começa a se deparar com personagens mesmo, né? Que daria até um filme, sei lá. A gente pode caracterizar psicologicamente perfeitamente, né? Ele, por exemplo, encontra com uma mendiga ruiva, com a qual ele se apaixona, e dizem que era uma figura real mesmo, né? Ele tem até uma pintura de um amigo dele, dessa tal mendiga, aí vocês podem encontrar na internet, tá lá. E é interessante, né, que é uma personagem da rua, personagem pobre e tal, e, no entanto, ela é capaz de despertar uma paixão sensual. Ele vai conseguir, através dessa pobreza, alguns dizem que é um elemento cristão do Baudelaire, seria o elogio da pobreza. Mas, de qualquer maneira, nessa personagem aí, também antipoética, ele vai encontrar vários atributos e tal. Moça alva, cabelos rubros, cuja roupa, pelos furos, deixa ver não só pobreza, também beleza. Não só pobreza, também beleza. Para mim, poeta erradio, teu jovem corpo doentio, que com sardas figura, contém doçura. Calces com mais elegância que as nobres rainhas de França, seus coturnos de cetim, tamanco ruim. Que antes de um curto vestido, traje da cor de comprido, arrastes aos teus calcanhares, quando passares. Em vez de trapos mofinos, que aos olhos dos libertinos a adaga de ouro na perna reluza eterna. Que laços mal amarrados livrem por nossos pecados teus belos seios, radiantes olhos brilhantes, e que para te despir teus braços venham pedir, tolhendo em sérias medidas, mãos atrevidas. Pérolas d'águas profundas, palavras de belor oriundas, por cada cativo amante, ditas bastante. Cortejo de rimadores, ofertando-te os primores a espreitar tua passada de sob a escada. Muito pajem ao azar, muito senhor e ronçar, espiariam em secreto teu lar discreto. Que lírios terias mais nos teus leitos bacanais, submetendo às tuas leis variados reis. Vais mendigando, porém, alguma sobra ou vintém, jogados por gente fina pela esquina. De esguelha, olhando tucatas, bijuterias baratas, das quais não posso, perdão, fazer doação. E depois, sem mais semblante, perfume, rubi, diamante, que tua nudez magrela. Minha bela. Você vê que ele encontra a mulher na rua, essa coisa também de encontrar alguém na rua, né? Isso é bem moderno, né? Assim, o objeto, né? É algo fugaz, passageiro. Isso está muito claro, bem famoso também, né? no soneto A Uma Passante. Né? Você já deve ter ouvido falar que é o soneto que o Proust gostava muito de citar, tal. Eu vou ver se eu leio para vocês também. É uma espécie de precursor do quê? Do Vinícius de Moraes, né? Da Garota de Ipanema, isso mesmo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Quando ela passa, né? A coisa do passar, né? Quer dizer, há uma imagem que não está capturada, né? Ele se apaixona por alguma coisa que está passando, que ele nunca mais vai ver, inclusive, né? Ele diz, há uma passante,
A ensurdecer ao meu redor a rua urrava. Longa, esbelta, de luto, em dor majestosa, passa uma mulher, com uma mão faustosa, alçando, balançando a bainha da saia. Ágil e nobre, com sua perna de estátua, eu lhe bebia, qual crispado extravagante, em seu olho um lívido céu trovejante, a doçura que encanta e o prazer que mata. Um clarão, depois noite. Fugitiva beldade que me fez com o olhar renascer de repente, não hei de te rever, senão na eternidade, lá, bem longe daqui, tarde, talvez para sempre, pois ignoro aonde foste, e tu aonde eu vou. Ah, tu que eu amaria, ah, tu que o reparou. Quer dizer, ela mesma percebeu, né, inclusive, né, houve uma reciprocidade efêmera aí, nesse encontro, nesse desencontro. Algo também bem muito típico, né? Essa coisa também da mulher está muito presente sempre na poesia do Baudelaire. Alguns dizem que ele é um pouco misógino, mas isso daí não é verdade. O Baudelaire ele sempre se correspondeu, sempre se relacionou com mulheres de todos os tipos, de todas as classes sociais, inclusive, né? Ele tinha um amante que era bem pobre e tal, que ficou doente, ele acompanhou, mas ele também se correspondia com os burgueses, com vários tipos de... E ele, ao longo das Flores do Mal, você vê grupos de poemas dedicados a tal e tal personagem também, né? Eu já pensei até em fazer um livro, assim, Baudelaire e a Mulher, dividindo os capítulos, agrupando, né, esses poemas, assim, onde você vê a caracterização de cada uma, né, a sua singularidade também. E eu acho uma coisa fantástica, né? Então o Baudelaire era não tinha nada de antifeminista, alguma coisa assim. Ao contrário, eu acho que ele tem uma visão desidealizada da mulher, mas eu acho que isso é uma vantagem para o feminismo. Já pensou para uma mulher ter que se guiar para aqueles ideais, por tudo quase que místicos, transcendentes, que o romantismo, né, onde o romantismo a coloca, né, é uma coisa quase de morta, né? Um poeta romântico fala da mulher como se fosse uma criatura inexistente, né? De tanta idealidade que ele atribui a... E aqui, no caso, não, uma mulher muito mais próxima, é uma mulher mentirosa, que se maquia, ele tem um elogio da maquiagem, né? Ele vê na mulher essa potência do artifício, que nega a sua natureza, né? O fato dela estar sempre se arrumando, se maquiando, se produzindo, para ele isso mostra uma espécie de sabedoria da mulher, né? Uma espécie de uma tendência artística espontânea das mulheres, né? Que ele valoriza, sem dúvida. Ele é um artista que acha que valoriza sempre o artifício. Ele acha que a arte nunca tem que se sujeitar à imitação, né, da natureza ou de algo de externo, né? Então a arte ela tem que ser artificial. Ser artificial é ser artístico. E ele acha que é ser moderno, que a modernidade é o contexto da produção, né? Não só artística, mas a produção técnica da realidade. Então nada mais é dado, tudo é produzido, inclusive a beleza. Então essa sensibilidade é algo que é valorizado. Outro poema que eu acho muito interessante e que mostra essa questão social presente no Baudelaire é o Esqueleto Lavrador. O nome já está dizendo, lavrador quer dizer o trabalhador, né? E esqueleto quer dizer alguém que é explorado. Você pode ver nesse texto perfeitamente uma indicação aqui, uma ironia, né, em relação à situação da exploração, né? Mas dentro do contexto baudeleriano, que é sempre essa elogio do esqueleto. Eu acho que o esqueleto é uma figura mais clássica, porque ele é tudo reto, não tem excessos, né? Ele acha que tem uma certa paixão pelo esqueleto, por essas formas sem vida, né? Mas que tem uma forma, uma forma interessante. Bom, o poema é assim, chama-se O Esqueleto Lavrador.
nas estampas de anatomia jogadas nos cais poeirentos, onde alguns livros macilentos dormem como uma múmia fria, desenhos cuja gravidade e o savoir-faire de um velho artista, malgrado o tema que contrista, comunicaram a beleza, vê-se o que torna mais completos tais misteriosos horrores, cavando como lavradores escalpelados e esqueletos. Então ele está passeando ali no cais do Sena e ele encontra aquelas barracas, né? Tem lá com aqueles livros velhos, né? Isso é muito típico, né? Lá de Paris. E ele se encanta, olha só, por uma estampa, né, de um esqueleto, de anatomia, onde está desenhado um esqueleto. Então um esqueleto lavrador, quer dizer, que está lavrando a terra. Uma situação, né? Ele se encanta com isso aí, né? Você vê uma coisa empoeirada, um livro velho, onde está um esqueleto desenhado que mais parece uma múmia, uma coisa bem empoeirada, vamos dizer assim, né? Mas ele, no entanto, se fascina com essa imagem, né? E escreve todo um poema de acordo, né? Destes sítios por vós cavados, dóceis e fúnebres campônios, por força de vossos perônios e vossos músculos rasgados, dizei, que plantio estrangeiro, forçados, roubados do chão, vós colheis, de que hortelão tendes de fornir o celeiro? Quereis, de um destino bem duro, assustadora e clara prova, mostrar que até mesmo na cova só sono haver não é seguro? Que conosco o nada é traidor? Que tudo, mesmo a morte, mente? E que assim, sempiternamente, talvez será preciso, ó dor, nalgum país desconhecido, estropiar a terra-mar e mergulhar pesada pá sob nosso pé nu e ferido? Ele faz aqui uma questão hamletiana. Eu acho que me veio agora, que é aquela do ser ou não ser. É melhor viver, enfrentar a humilhação, as feridas do orgulho e tudo mais, ou morrer? Mas será que morrendo eu vou encontrar alguma coisa ainda pior? Essa é a reflexão do Hamlet, né? Ele está fazendo uma reflexão parecida. Há muita coisa em comum entre o personagem literário do Baudelaire, né, e o Hamlet, né? Aquele tédio, aquela melancolia, né? Eles têm muita afinidade. Aqui fica bem claro, a questão é a mesma, né? E é dirigida àquelas figuras, né? Aos fúnebres campônios. Foi uma tradução que deu para juntar com Perônio, né? Fiz uma... bom, então a questão é essa aí. É uma crítica velada, ou não tão velada assim, à exploração. Dá para enxergar isso aí, né? Que dá para a gente ver nesses escalpelados, nesses esqueletos, a figura do trabalhador, né? E como ele tem uma vida dura, né, e tal, que nem a morte garante a salvação. Talvez, do outro lado, tem algo pior ainda, né? Talvez seja por isso que as pessoas um pouco amedrontadas continuam lavrando a terra, mesmo com todas as dificuldades. Bem, um comentário assim, né? Eu tentei fazer assim, não inventar na tradução, tentar ser o mais fiel. Eu percebi que os tradutores em geral que eu li, que eu conheci, eles às vezes acrescentam muita coisa, eles distorcem. E o Baudelaire não precisa disso. Assim, eu acho que a novidade dessa tradução é exatamente o fato dela não encher muito, de sobrecarregar o texto com palavras complicadas que o Baudelaire não usa. O Baudelaire é um bom poeta assim, para você introduzir alguém na poesia, porque o vocabulário dele não é esotérico, não tem muitas referências ao classicismo, aos temas. Às vezes a pessoa precisa ter uma familiaridade, né, e tal. Ele é autoexplicativo, você... Então eu tentei fazer uma tradução muito, de fato, acompanhando o texto e mantendo também o cuidado formal.
ganhar nos dois lados, não quis abrir mão de um em detrimento do outro, não. Por isso que demorou muito isso aqui, demorou muitos anos para fazer, até você achar a boa solução. Né? Bem, o outro poema que também fala muito dessa questão meteorológica, porque é como se fosse assim, um quadro cinzento, nebuloso, né? Que ronda essa paisagem, esse périplo do poeta. Agora é interessante como é que ele projeta isso na situação realmente, né? Na chuva. Tem um poema também chamado Brumas e Chuvas, onde ele faz o elogio do outono, do inverno, né? Geralmente os poetas fazem elogio da primavera, sei lá, da estação, do amor. Aqui, não. Ele elogia os invernos, a primavera só em lama. Nesta planície, onde o sulino frio flana e um catavento as noites longas rouco brama, a minha alma, melhor que no tempo mais quente, suas asas de corvo abrirá novamente. Então, tem essa busca, né? essa ideia de que me parece que veio de Edgar Allan Poe. É o mesmo contexto assim, né? de uma paisagem sombria. Né? Nada é mais doce ao peito de morte repleto e sobre quem geadas caem sempre em cima, ó brancas estações, rainhas desse clima, que de vosso palor o permanente aspecto. Nada é mais doce ao peito que o palor das geadas, né, da estação. A não ser, numa noite sem lua, em casal, adormecer a dor num leito ocasional. Então ele vem aí com... É sempre assim, porque essa paisagem melancólica, triste, sombria, ela é atravessada de algum modo. Ela não também se torna absoluta, né? Você vê que aqui vem que essa tristeza toda pode ser com essa paisagem nebulosa, brumosa, ela pode servir. Eu gosto muito disso. Eu gosto disso sobretudo, a não ser adormecer num leito ocasional. Quer dizer, há a possibilidade do amor, apesar de tudo, né? Do encontro sexual. Quer dizer, a gente não é tudo morte. Isso é um erro também a gente pensar no Baudelaire. Ele não é um cara da morte versus a vida. Ao contrário, ele quer encontrar uma espécie de uma vida na morte, ou alguma coisa que brilhe nesse cenário sombrio, né? Ele não quer pagar o preço de escrever uma poesia falsa, que não reflete a realidade. Mas se deparando com essa realidade sombria, é possível encontrar aí alguma epifania, alguma manifestação de algo que vai mais além, né? Aqui no caso do amor, é possível o amor. E talvez até nesse contexto é que a gente realmente possa encontrar esse brilho, né? Essa epifania. Bem, eu vou... Outro poema, há uma ironia, então você vê que há uma coisa um pouco irônica também, né? Isso é muito típico da poesia dele, né? Ele traça um cenário às vezes muito ruim e tal, como até do Esqueleto Lavrador, mas aquilo tem uma certa ironia, uma certa coisa humorística, né? Ligada à crítica social também. Mas é uma imagem engraçada que faz a gente sorrir. Num poema chamado Dança Macabra também ele faz uma ironia em relação, me parece assim, ao modo de vida burguês, a tipo de beleza tradicional, né? Que ele fala de uma dança, chama Dança Macabra, tem até uma música do Sansan, né? Com esse título também, que ele fica imaginando uma dama num baile, mas essa dama no fundo é uma caveira, entendeu? É uma caveira bailarina, vamos dizer assim, né? E ele fica descrevendo isso como se ela fosse uma dama da sociedade, da alta corte, né? Isso é inspirado, tem aqui nas notas comentando, né? Numa escultura muito interessante também. Eu vou ler mais esse poema. A gente depois pode também deixar para as perguntas.
Então chama-se dança macabra. Vocês têm que perceber, isso é um traço muito fino, né? Vamos dizer assim, né? Para você, para o leitor, quando você começar a perceber isso, é porque realmente você está começando a ler o Baudelaire. Quando você percebe aquele subdito, aquela ironia, aquele sarcasmo por trás da, da mensagem explícita, vamos dizer assim, né? É dedicado a Ernest Christophe, que é o autor dessa escultura, dessa caveira, né? Dançarina, né? E que tem as vestes todas rasgadas. Parece uma espécie de zumbi, né, na verdade. Então ele começa: Côncia como se viva, como se ela estivesse viva, só. Como se viva. Côncia como se viva da nobre estatura, com seu grande buquê, lenço e luva elegante, ela tem o desdém mais a desenvoltura de uma coquete magra, de ar extravagante. No baile, alguém já viu mais fina cinturinha, né, do que uma caveira? Difícil, né? A veste exagerada em seu régio esplendor, abundante desaba ao pé seco que aninha a sandália, adornada e bela como a flor. A sandália é adornada e bela como a flor. Uma coisa de caveira, ele bota uma florzinha, né? Então fica aquela. Ele está sempre com essa brincadeira aí. O tecido pendido à margem das clavículas, qual riacho lascivo que atrita o rochedo, protege com pudor das graçolas ridículas os funéreos encantos que guarda em segredo. Então aquele vestido, aquela veste toda deslacerada, né, cobre, né, como se houvesse algum pudor ali ainda a ser mantido, né, uma figura que é um zumbi, né, então protege com pudor das zombarias, né. Os seus olhos profundos são trevas opacas, e seu crânio, com flores e arte enfeitado, oscila mole acima das vértebras fracas. Ó, encanto de um nada loucamente ornado. Alguns te chamarão uma caricatura, sem compreender, pela carne embevecidos, a elegância sem nome da humana armadura. Esqueleto, és um de meus gostos mais queridos. Tu vens atormentar com careta potente o festejo da vida? Ou um velho querer, ainda fustigar tua ossada vivente, impulsionou-te crente ao sabado prazer? Ao som dos violinos, à luz das bugias, pensas banir o teu pesadelo bufão e vens reivindicar ao fluxo das orgias que esfrie o inferno aceso no teu coração? Inesgotável poço de erros e mazelas, alambique da dor antiga, permanente, pelo trançado curvo das tuas costelas, eu vejo, errando ainda, a insaciável serpente. De fato, eu temo que tua coqueteria não ache um prêmio digno para teus esforços. Quem desses corações mortais te entenderia? Os encantos do horror só embriagam os fortes. Os encantos do horror. Só os fortes são capazes de curtir, né, o horror como se fosse uma iguaria, vamos dizer assim. O abismo de teus olhos, de ideias horrendas, a vertigem exala, e os bailantes prudentes não hão de contemplar, sem náuseas tremendas, o sorriso eternal de teus 32 dentes. Mas de quem não tomou nos seus braços caveira, de quem não se nutriu dessas coisas do além, que interessa o perfume, as roupas, a maneira? Quem não gostou, que mostre ser belo também. Né? Quem acha que gostar de caveira é coisa para quem não tem bom gosto, né? Que mostre sua beleza aí. A minha é essa. Então tem uma questão aí de afirmação, né, da sua singularidade. Apsara sem nariz, prostituta que fuge, dize a essas coristas bancando ofuscadas, vaidosas, apesar da arte do pó, do ruge, fedeis todas à morte, musguentas ossadas, antinos murchos, dandes com a face glabra. Glabra quer dizer sem barba, né? Defuntos de verniz, libertinos caídos, o embalo universal desta dança macabra vos arrasta a lugares jamais conhecidos. Dos cais frios do Sena até o ardente Ganges, o rebanho mortal salta, pasme, não guarda,
num furo do horizonte a trombeta do anjo, sinistramente ante qual negra espingarda. Em todo clima ou sol, a morte te admira, em tuas contorções, grotesca humanidade. E muito como tu, se odorando de mirra, mescla sua ironia à tua insanidade. Aí ele fecha assim, é um poema bastante irônico, né? E muito engraçado, né? Também, eu acho assim. Eu vou ler mais alguns, só para vocês terem uma noção. Um traço bem específico do Baudelaire é a questão do elogio do artifício, né, que como eu falei. E ele tem um poema que se chama exatamente Amor à Mentira, dedicado a uma atriz que ele admirava, de fato, e que tinha uma série de ornatos e tal, que ele vai descrever aqui. E ela se caracteriza pelos traços da mulher baudelairiana, né, que é geralmente uma mulher um pouco melancólica, um pouco entediada, né? Ele tem essa valorização desses sentimentos negativos. Ele acha que isso torna a mulher mais bela, né? A mulher. E, ao mesmo tempo, esses dois pontos, né? Do artifício, o elogio do artifício, da mentira, portanto, a mulher já é uma atriz por excelência. Essa, em especial, era atriz mesmo, mas para ele todas as mulheres são um pouco atrizes, né? E isso é uma virtude do feminino. Ele não está depreciando, ao contrário, isso para ele é uma... Aqui, mentira é uma palavra meio assim, agressiva, né? Amor à mentira. Como que a mentira pode ser uma coisa boa? A gente sempre aprendeu a não mentir, né? Mas aqui a mentira está para além dessa questão moral, né? Porque ele diz assim, mentira é a falsificação, mas em nome do desejo, entendeu? Aqui é uma questão de sustentar o desejo. Não é mentira no sentido de enganar ninguém, né? Aquela personagem do Um Bonde Chamado Desejo, né, Blanche de Bois, ela era assim, né, ela queria manter a luz apagada, assim, ela queria mentir acerca da sua idade, da sua condição e tal, mas para manter o desejo dos homens, entendeu? O interesse, aquele brilho, né? Então isso, nesse poema, Baudelaire também vai explorar isso. E fica um pouco assim agressivo à primeira vista, né? Mas na verdade o que se trata aqui é do elogio da sedução, né? Quando te vejo andar, ele está capturando exatamente o momento em que ela sai do teatro, né? Ele ficava ali na espreita, né? Esperando as atrizes sair do teatro, né? Devia ser um barato, né? Quando te vejo andar, minha cara indolente, sob o som orquestral que pelo céu se esvai, detendo o passo lenta e harmoniosamente, desfilando o tédio que o fundo olhar trai, desfilando o tédio que o fundo olhar trai. Quando contemplo a chama do gás que acora tua fronte que negro ornato faz luzir, onde as tochas da noite acendem uma aurora e teus olhos de quadro atraente a seduzir, digo, quão bela e de um frescor inusitado, coroa tosco adorno de grave esplendor real, e o coração um pêssego passado, como o corpo é maduro para a arte do amor. És o fruto de outono em sabores marcantes? És o vaso que aguarda a lágrima final? Perfume de sonhar com oásis distantes? Travesseiro suave ou corbélia floral? Eu sei que há olhos cheios de melancolias, que não guardam segredos preciosos sob véus. Cofres sem joias, medalhões sem as relíquias, mais vazios, mais fundos que vós mesmo, ó céus. Mas não basta que tu sejas só aparência, a um coração que foge da verdade? Enfim, que me importa a tolice ou a tua indiferença? Máscara, enfeite, salve, amo-te bela assim. Então ele diz que é assim mesmo que ele gosta dela, né? Com essa mentira toda, né? Bem, para terminar, vou ler só o Crepúsculo Matutino. Ele tem um Crepúsculo Vespertino e um Crepúsculo Matutino, né? O Crepúsculo Matutino encerra o ciclo
E é uma descrição, de fato, da Paris na manhã, né, do amanhecer. E ele fala, né, faz uma grande descrição sociológica, né, dos personagens, aí vai falar de todos ao mesmo tempo, né, com uma grande painel final, assim. E termina com a evocação do trabalhador. Ele compara Paris a um trabalhador que esfrega os olhos na manhã para pegar no batente. Bem, chama-se Crepúsculo Matutino. A Diana cantava em pátios de casernas. Diana é o toque da alvorada, nas casernas, né? E o vento da manhã assoprava as lanternas. Era a hora em que o enxame de sonhos malinos torce em seus travesseiros escuros meninos, onde, como sangrento olho que pulsa e dança, o lampião no dia faz vermelha mancha, onde a alma, sob o peso do corpo malsão, imita a luta do dia e do lampião. Tal como a face em lágrimas que a brisa enxuga, o ar é cheio do abalo das coisas em fuga. Cansa o homem de escrever como a mulher de amar. As casas, pouco a pouco, vinham a fumar. As mulheres de noite, com pálpebra lívida, boca aberta, dormiam a sua cesta insípida. As pobres, arrastando os frios, magros seios, assopravam as sopas e seus dedos feios. Era a hora exata em que, entre o frio e o apuro, muito se agrava a dor das que parem no escuro. Qual soluço cortado por sangue espumoso, o galo, a cantar, rompia o ar brumoso. Um oceano de névoa banhava edifícios, e aqueles que agonizam no fundo de hospícios davam o último ronco em tosses desiguais. Devassos retornavam dos seus carnavais. A aurora a tiritar em verde e rosa, sobre o Sena deserto avançava morosa, e a sombria Paris, que os olhos esfregava, velho trabalhador, seu labor começava. Então ele encerra o ciclo com esse poema, né, que é um grande painel, né, social, onde ele coloca a sua própria posição, né, o homem cansa de escrever, a mulher de amar, né, e tem toda uma característica também pictural. O lampião faz uma vermelha mancha, então você tem todo aquele cenário, né, aquela bem uma imagem bem próxima de uma das pinturas, né, de Paris. E, bom, existem muitas outras coisas aqui que eu pulei. Isso aqui é uma coisa bem... Cada poema tem elementos aí próprios, né? Ao mesmo tempo que remete sempre à estrutura geral também, que é de uma outra visão da realidade, né? A poesia serve para isso, para despertar certa percepção, né? Para dar a ver aquilo que a gente não vê comumente, muitas vezes está do nosso lado ali, né? Só que está na sombra, porque ninguém fala daquilo, é como se aquilo não existisse. Eu acho que o Baudelaire, nesse momento aqui, ele tem essa percepção, ele está introduzindo uma transformação muito grande, né, nos parâmetros da estética tradicionais. Eu acho que é por esse lado aí que quem está interessado em história da literatura, né, valoriza nesse livro, né, deve ler esse livro destacando esses aspectos que realmente fazem uma ruptura muito grande, fazem de Baudelaire um grande criador, uma figura muito original, quase que uma linha de demarcação entre o que veio antes e o que veio depois, entre as nossas, como se os livros, a poesia antes dele, se tornasse para nós hoje uma coisa mais histórica, mais interessante, mas é como eles antigamente faziam poesia. De Baudelaire para cá, não. Isso nos toca, né? Nós vivemos no contexto da cidade. A gente não vive mais num mundo também da soberania, com centros de poder. A gente tem uma experiência muito mais fragmentária da realidade, né? A nossa percepção é muito mais de uma cidade, né, onde a gente não sabe muito bem que a gente está, onde tem muitas ruas, muitas placas sinalizadoras para cá e para lá, lugares
você pode andar, outros que é proibido. Quer dizer, um labirinto, uma espécie de uma experiência muito mais terrestre, né? Isso vai ser muito na poesia do Drummond, por exemplo, né? Isso está muito presente, né? O personagem ali está sempre andando pela cidade. Para que tanta perna, meu Deus? Ele está olhando para baixo, né? Ele nem olha para cima, não olha nem para o céu. O cisne do Baudelaire ele olha reclamando, né? Ainda tem a busca de uma transcendência ausente. O poeta moderno, a vida dele é o cotidiano da cidade, né? E é aí que ele busca o seu material, entendeu? Entre os homens, né? Entre os pobres, entre as ruas decrépitas, né? Então, esse é um novo cenário. Eu acho que é o grande mérito da poesia dele, né? Eu acho que, além do valor intrínseco das imagens, da sensibilidade, do cuidado com as palavras, ele demorava muito, ele retomava as poesias, os poemas, muitas vezes, né? Tanto que a obra dele não é muito grande, apesar de ele ter morrido cedo, com 46 anos, por aí, 1668, 1868, eu acho. 1868 ele faleceu. Com 46 anos, muito novo, né? Mas deixou uma obra também que não é tão grande assim, mas é uma obra muito intensa e muito trabalhada, né? Ele retornou aquilo aos poemas, principalmente, muitas vezes. Então a gente aprende muita coisa com ele. Eu acho que aprende a ver o mundo de outra maneira. E se o poeta serve para alguma coisa, é para isso, né? Para o Badiou, com certeza foi um acontecimento e criou um universo de Baudelaire, digamos assim. Ele tem um universo próprio, né? Ele e é interessante, ele se deu assim o maior trabalho, né? Porque eu vou fazer poesia daquilo que não tem nenhuma vocação, nenhuma aparente, né, poeticidade. É como se fosse os poetas já falaram de tudo, do amor, da felicidade, sei lá, das paisagens, de tudo, todos os encantos da natureza, né? As crianças rechonchudas lá do Renoir, né? Tem aquela coisa toda. Agora, será que dá para fazer poesia da carniça, dos temas ligados à pobreza, ao envelhecimento, e mais a ruína, né? Porque para ele a ruína é o que indica a passagem do tempo, né? Então a sensibilidade ao novo também é uma sensibilidade ao velho. Essas duas coisas estão relacionadas, entendeu? Eu disse duas coisas aqui que aparentemente são contraditórias, né? Baudelaire é um poeta da modernidade, do novo, do acontecimento, né? Da novidade. Moderno tem a ver com moda, né? Com que varia. Mas também é o poeta da ruína, da cidade que está sendo. Quando a cidade é modernizada, também se aparece a ruína, né? Que é aquilo que não há mais, aquilo que está sendo substituído. Quando sempre você vai mudar o velho aparece na hora da mudança, né? Você muda alguma coisa que o velho se torna velho, né? Na verdade. Antes não, ele estava no tempo dele. O Baudelaire está pegando exatamente esse momento aí, de Paris está sendo reconstruída e tal. E aí a sensação da ruína fica mais clara também, ao mesmo tempo, né? E ele era um crítico da ideia de progresso, né? O que não quer dizer que ele seja contra a modernidade. Ele só achava assim que o progresso não vai resolver as questões mais essenciais do homem, né? As questões, essa tendência ao mal, essa coisa, essa culpabilidade. Ele tem uma visão muito assim, negativa. Ele não acha, como Rousseau, de novo, que o homem é bom por natureza, que o desejo é algo, o desejo sexual é algo lindo, que o amor é bonito. Não, é algo tenso. Tem uma série de espinhos, né? Ele vai focar muito isso. Ele tem muitos poemas nos Flores do Mal falando sobre a relação, né, do homem com a mulher, e é sempre uma luta, alguma coisa bem violenta mesmo, né?
a relação com a mulher é sempre, sim, algo... Mas para ele também toda a beleza, a sexualidade. Também tem poemas assim, né? De grande êxtase sensual, que vai numa direção aparentemente contrária disso também, né? Mas ele tenta juntar os dois, assim, ao mesmo tempo a modernidade e a decadência, a ruína, né? Ao mesmo tempo o amor com a explosão, o êxtase dos sentidos, mas ao mesmo tempo uma sensação de repulsa também, né? Tem um poema dele chamado A Vampira, que é assim, ou O Vampiro, já até dei o spoiler, né? Que ele dorme com a mulher, que é uma coisa maravilhosa, assim, mas quando ele acorda e olha para o lado, ela se transformou num zumbi, né? Numa vampira, uma coisa assim, degutão. E ele, meu Deus, o que aconteceu? Devia estar muito bêbado, né? Saiu a maquiagem. Saiu a maquiagem. Então, mas isso tem várias vezes, assim. Então, é uma mentira, mas você está mentindo, mas eu te amo, por isso mesmo. Então, tem essa síntese de contrários, né? A dificuldade ou o interesse da poesia, da percepção, dessa nova percepção que ele está abrindo, assim, que não é o bem e o mal, né? Como se fossem dois polos que não se tocassem. As flores, para eles, são flores do mal, né? O nome já está até dizendo. Mas a gente não deve ver isso como uma coisa nihilista. Eu também... por isso que eu estou mostrando que tem esse outro lado. No nihilismo, se ele dissesse assim, não, só há o mal. Mas tem as flores também. Quem sabe as flores novas de meu sonho ocioso não verão neste solo lavado e arenoso o místico alimento a nutrir o vigor. Quer dizer, ele acha que a poesia nova ela vai ter que nutrir o seu vigor desse terreno arenoso, que é o mal, a ruína, o decadente. Né? Que é decadente, às vezes é decadente numa perspectiva, né? Talvez o que seja decadente mesmo seja o capitalismo, com toda a sua pujança aí, não sei se isso até onde que isso vai nos levar. Então, nessa poesia da ruína, que a gente vê até no Manuel de Barros, em outra chave bem diferente, né? A questão da cidade que a gente vê no Drummond, a ideia também de fazer uma poesia antirromântica, do seco, até da caveira, né? Chegando até no limite, né? Está presente também no João Cabral, de Melo Neto, né? Tem todo ali um elogio da cabra, né? Uma figura assim, contra a ideia de você perfumar a flor, não é isso? De você fazer uma poesia retórica. Eu acho que o Baudelaire tem esse mérito, assim, poético. A literatura dele não tem nenhum compromisso assim, com agradar as mocinhas, né, do Colégio Sion. Ele até faz uma advertência a isso, mas eu não queria que as mulheres tomassem uma advertência contra elas, né, contra aquela suposta sensibilidade feminina que não pode ver as coisas feias. Ele diz que não, que ele escreve querendo botar o dedo na ferida mesmo, né? E tentando pegar aquilo que os poetas até agora não pegaram. Por isso que até a época dele, né? Hoje já ele abriu um campo novo, né? Hoje em dia você fazer um verso sobre a natureza, né? Fica um pouco descolado, né? Ou então, sei lá, uma coisa romântica. Isso sim que seria uma espécie de mentira, né? Porque a gente já sabe, né? As mulheres não são coisas... Oi? Ingenuidade do que mentira. Mas olha só, no romance do Cisne, ele faz uma homenagem ao Vitor Hugo, que tinha sido exilado por questões políticas. Tem até uma estrutura parecida com os romances do Vitor Hugo, né? Ele tem uma adoração pelos poetas, pelos grandes poetas franceses, né? Agora, o Vitor Hugo era muito assim, um pouco deslumbrado com o progresso, com
O Baudelaire e o Flaubert foram os únicos escritores do século XIX que não se deixaram levar tanto por essa ideologia do progresso, né? Que agora sim, com a técnica, com a industrialização, a gente vai resolver todos os nossos problemas, né? E Baudelaire sempre ele acha que não, tem alguma coisa de maligno no homem, né? Que não vai, que é incurável, praticamente incurável na sexualidade, né? Também, né? A gente nunca vai, ela tem que ser vivida de uma forma que não, sem a idealização do amor eterno, né? Então são essas, por isso tudo eu acho um livro fundamental, né? Gostaria que todo mundo lesse, discutisse, que pode fazer a gente avançar, né, na nossa percepção, no nosso sentimento estético, né, que às vezes é muito contaminado por uma ideologia burguesa. É isso aí.